Meu nome é Carla Afonso, eu sou comunicóloga, psicopedagoga, neurotrainer e na Cia do Cérebro nós oferecemos tratamento, treinamento e terapia com técnicas de biofeedback e neurofeedback. É isso que a gente faz. Então a gente não só trata as pessoas que estão em tratamento com outros médicos, porque esses equipamentos de biofeedback e neurofeedback são muitas vezes coadjuvantes em vários tratamentos de AVC, pós-cirúrgico, casos de cardiopatia, todas as disfunções comportamentais, fibromialgia, doenças crônicas de um modo geral, mas principalmente também na questão da alta performance, né? Tem pessoas que chegam a ser do cérebro que não estão com nenhum problema, nem físico, nem comportamental, mas que querem dar um upgrade na memória, resolução de problema, foco, atenção, flexibilidade. Então entra na cia do cérebro para dar esse up no cérebro. Então é isso que a gente oferece, tratamento, treinamento e terapia com biofeedback e neurofeedback. Acabou de entrar aí uma psicóloga aí, a Adriana. Adriana, nos ajude aí, quem está na live, nos ajude, por favor. Clique no aviãozinho e convide seus amigos para participar da live. E mande muitos coraçõezinhos. O Instagram, eu e a Carla gostamos de coraçõezinhos. Então, todo mundo que está aí na live, convide, né, as pessoas para participar da nossa live. Carla, então vamos lá. Você falou que você trabalha com comunicação, não é isso? Sim, eu sou comunicóloga. Você é comunicólogo. E a gente vai falar hoje de como andam os seus relacionamentos. Então a gente vai dar algumas dicas hoje para melhorar e evoluir os relacionamentos, concordam? É isso aí. A gente vai falar sobre comunicação. E aí eu vou fazer um leve passeio, porque sou comunicóloga, pela teoria da comunicação para mostrar o quanto é importante a gente entender esse processo, que a comunicação ela é a base da nossa interação social. É através da comunicação que você passa informações, é através da comunicação que você adquire aprendizado. Então, se uma comunicação ela não está sendo exercida de forma adequada, você vai ter problemas nos relacionamentos, de uma forma genérica, né, em todos os relacionamentos, e você vai ter problemas também com você mesmo. Então, assim, a comunicação, ela é essencial para que você consiga entender. Hoje no Brasil, né, Solimar, a gente está vendo aí uma enxurrada de conflitos que estão acontecendo por uma comunicação não estratégica. A gente vê pessoas bem intencionadas, mas infelizmente muito mal conduzidas na sua estratégia comunicacional e trazendo grandes problemas, inclusive problemas diplomáticos para o nosso país, problemas econômicos, por conta desse conflito causado por erros de comunicação. Então, eu fazendo um passeio assim bem rápido pela questão da comunicação, eu acabei utilizando a minha formação em comunicação social de forma terapêutica. Então, hoje eu transito pela comunicação não violenta, falar de empatia, falar de vulnerabilidade. Sou practitioner em neurolinguística, então a gente aborda todo esse contexto da comunicação, toda aquela linguagem não verbal que impacta a comunicação, as questões do inconsciente. Então, assim, é um papo gostoso, vai ser divertido, vai ser leve, mas eu quero aqui fazer uma referência à questão da comunicação. O conceito de comunicação é tornar comum. Tornar comum a quem? A quem eu estou me dirigindo, né? Então, eu, emissor, eu preciso entender qual é o nível do meu receptor, em que nível intelectual, comportamental ele está, para que eu consiga passar uma mensagem e ele consiga entender. Porque tem uma frase célebre de um cara que é considerado o pai da publicidade, um inglês, David Ogilvy, e ele fala: comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, como é que a gente faz para conseguir ter uma comunicação que tenha o menor
nível de ruído, aí ruído não o ruído técnico como elemento de comunicação, que teria uma outra abordagem, mas o ruído para a gente poder se entender aqui num linguajar mais... Pois não. Bom, existem pessoas que falam muito bem, né? E sempre eles se consideram um ótimo comunicador. E tem pessoas que, às vezes, são até um pouco analfabetas, né? E que nós percebemos que são um ótimo comunicador. E como você disse aí agora há pouco, a comunicação não verbal, o percentual dela é muito maior e ela acaba até sendo mais importante do que a comunicação verbal. Não é isso? Então, a gente, em relação a relacionamentos, para a gente evoluir, nós temos que pensar nos dois aspectos, comunicação verbal e comunicação não verbal, até diminuir esses ruídos que você acabou de mencionar agora. Em algumas situações, sim, eu concordo plenamente com você, porque você não precisa ter grandes títulos e ter uma formação acadêmica de pós-doc para ser um bom comunicador. Porque uma coisa que nos torna excelentes comunicadores é a questão da empatia. Então, se eu sei te escutar, provavelmente eu vou ter uma boa comunicação. Isso é uma das coisas, Solimar, que hoje a gente percebe que são os grandes geradores dos conflitos geracionais, hierárquicos, afetivos, estão ligados a essa questão da não empatia. Eu acabo não escutando o que o outro está me falando e aí eu gero uma série de conflitos. Na questão da comunicação não verbal, o nosso corpo, o nosso rosto, nossos olhos, os nossos gestos, a maneira com que a gente anda, até as roupas que nós escolhemos, dizem quem nós somos, dizem aqui estamos vindo. Então, isso tudo tem muito impacto. E tem uma coisa mais maluca ainda que foge, talvez, a percepção da maior parte das pessoas que estejam nos ouvindo agora, e que também eu colocaria integrado aí nessa questão da comunicação não verbal, são os campos mórficos, que Bert Hellinger fala isso, a ressonância mórfica lá do Rupert Schaefer, que tem essa energia que nos rodeia e que também impacta a forma como nós nos comunicamos e a forma como as pessoas recebem essa comunicação. É uma coisa ampla que é o processo comunicacional, né? Agora, eu queria lembrar aos nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, que no nosso dia a dia nós incorremos em pequenos deslizes e que se tornam grandes entraves para que os relacionamentos se desenvolvam de forma saudável e que sejam agradáveis. O primeiro deles, eu acredito que está muito ligado à falta de percepção que eu tenho do outro. Então, eu quero impor ao outro a minha forma de enxergar o mundo. E aí a programação neurolinguística, a PNL, ela vai dizer que mapa não é território. Primeiro postulado lá da PNL. O que é mapa não é território? O meu experiencial, o meu repertório de experiências, a interpretação que eu tenho desses eventos que eu vivi são absolutamente singulares. Então, aquilo que eu penso não serve para todo mundo. Serve para mim. E como é que a gente faz? O que gera tanto conflito? O que dá tanta confusão na questão da comunicação? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Mapa não é território, não só em relação ao outro, mas às vezes em relação a nós mesmos. Às vezes eu tenho uma visão da minha vida e só é uma visão parcial. Então, a tal da janela de Johari, né? Eu me conheço, eu me vejo, eu me entendo, mas infelizmente também meu mapa que eu vejo de mim também não é território. E isso acaba impactando na comunicação e nos relacionamentos também. Os 4 quadrantes da janela de Johari são muito interessantes, principalmente quando a gente vai trabalhar dinâmica com as empresas. É muito legal. E você está coberto de razão quando você fala que a nossa comunicação intrapessoal ela deve ser
tão trabalhada quanto a nossa comunicação interpessoal. Por quê? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo quais são os meus contornos, de que forma eu enxergo, que lentes eu utilizo para enxergar e interpretar o mundo, mais fácil eu consigo ter empatia com o outro. Porque eu sei que determinada situação diz respeito à minha leitura de vida. Então, é mais fácil eu me flexibilizar para entender o outro quando eu já entendo a mim mesmo. Porque eu não sei se você vai concordar comigo, e os internautas podem aí fazer perguntas para a gente tentar, na medida do possível, responder. Uma das coisas que nos causa grande problema é a gente achar que a gente sabe o que o outro quer e o que o outro está pensando. Então, a gente dá uma dividência. Esse é o meu grande defeito devido ao meu perfil comportamental DISC. Eu acabo, assim, com muita frequência, achar que eu sei o que o outro está pensando, o que o outro quer e o que o outro sente. Eu sofro com isso, mas pode continuar. É nessa hora que eu pergunto assim, olha, a sua bola de cristal deve estar embaçada, porque você não está enxergando. Isso é muito comum nos relacionamentos mais próximos, né? Aqueles que a gente tem dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o namorado, com os filhos, né? Então, assim, eu digo assim, eu sei que você está pensando, você sabe nada que está dentro da minha cabeça, né? Então, comumente, a gente incorre nesse erro. Eu me policio da seguinte forma, quando eu começo a completar demais as frases dos outros, a pessoa começa uma frase e eu termino. Aí eu sei que eu estou passando do limite e não estou exercendo empatia. Isso é legal. Isso é legal, porque você já saiu do automático, né? Porque qual é o problema do automático? É quando eu nem percebo que eu faço isso, né? Você falou da janela de Johari, que são 4 quadrantes, eu gosto muito também dos 4 quadrantes que mostram as nossas fases com relação ao aprendizado. Então, no primeiro quadrante do aprendizado, eu sou tão ignorante sobre determinado fato que eu nem sei que eu não sei. Se eu perguntar para você assim, Solimar, você sabe me dizer qual seria o melhor bisturi para utilizar na veia mais próxima ao átrio esquerdo do coração? Você não tem a menor noção do que eu estou falando. Você não é cirurgião cardíaco, não está estudando medicina, não é? Nem sabia que existia isso, que tinha essa diferença aí. Não, vamos lá. Chutou. Para trazer uma coisa absolutamente fora do contexto. Hipotética. Mas esse é o primeiro quadrante da aprendizagem, quando você nem sabe que não sabe. Aí eu falo, olha, Solimar, existe uma ferramenta assim, que você tem uma lâmina mais fina para poder usar numa veia mais próxima. Estou alucinando aqui com uma história que não é a minha praia. Aí você, tá, então quer dizer que isso existe. Então você passou para o segundo quadrante do aprendizado, que é você toma consciência de que você não sabe. Do segundo quadrante para o terceiro quadrante, é onde as pessoas pulam fora, Solimar. É onde as pessoas largam cursos, é onde as pessoas desistem de novos aprendizados. Por quê? Você tem que trazer toda uma motivação e toda uma resiliência, um exercício grande de força de vontade e dedicação para passar do segundo quadrante, que é eu sei que eu não sei, para o terceiro quadrante agora eu sei sobre o que eu não sabia. No terceiro quadrante, se você for mais resiliente e você tiver muita vontade de fazer a diferença na sua área, você vai passar a saber, você vai passar a desconhecer que você sabe. Você sabe tanto que você nem sabe que sabe tanto. É quando a gente diz que o conhecimento entrou no piloto automático e você responde quase que por osmose. A pessoa te pergunta alguma coisa, você fala, caramba, aí de repente a resposta está saindo naturalmente. Por quê? Porque isso já está gravado no seu hipocampo. Você já armazenou esse conhecimento. Esse é o quarto quadrante. É aí que a gente desenvolve as expertises. É aí que você fica expert em alguma coisa. As pessoas que estudam muito algum tema e querem se tornar referências, costumam estudar em torno de 10.000 horas daquele determinado assunto, né? Então, você vê que
É muita vontade de chegar no quarto quadrante, que é o automático do eu já nem sei que sei tanto sobre isso. Mas voltando lá à questão dos conflitos, eu fiz uma anotação que eu achei... Eu pesquisei sobre várias coisas, né, de conflitos, e eu achei muito interessante, Solimar, a gente entender que o conflito de comunicação, que é aquele erro da comunicação não bem pensada, ela vai gerar um conflito que pode gerar violência, que pode gerar intolerância, que pode gerar preconceito. Então, olha como a gente tem um campo perigoso para conduzir a nossa comunicação. Chegando na questão menos séria do nosso tema, eu queria falar sobre os conflitos conjugais que nessa época da pandemia estão mais exacerbados, porque a convivência foi forçada, né? Então a gente está convivendo, tem pessoas que falam assim, nossa, eu nunca estive tanto tempo com meu marido, ou com meu namorado, ou com meu noivo, como eu estou agora, nunca tive. Às vezes tem anos de casado e nunca teve tanto tempo. E é claro que a proximidade vai gerar conflito. E existe um caso assim que eu gosto muito de comentar com principalmente nós mulheres, tendemos a ter uma oscilação maior de humor por conta dos hormônios, né? Não sendo desculpa, mas se tá valendo pra gente. É muito comum, a mulher quer que o esposo fique mais perto, mais próximo, que dê mais atenção a ela, mas ela não sabe verbalizar que o que ela quer é uma maior proximidade, é uma resposta maior, que ela está se sentindo carente, que ela quer essa presença mais de uma forma assim, do jeito dela, no mapa dela. Então, ela, ao invés de falar isso abertamente, falar dos sentimentos dela, ela começa a arranjar confusões e começa a criticar e arranjar picuinha em coisas bobas. Aí esse marido, por exemplo, fala assim, olha, hoje eu vou jogar futebol. E a esposa tá doida para ver um filminho com ele. E ela sabe que depois do futebol ele vai tomar a cervejinha e vai chegar tarde em casa. Ela, ao invés de se manifestar, dizendo que ela preferia estar com ele, que queria estar com ele, já que eles não ficam tanto tempo a sós e tal, o que ela faz? Amarra uma cara e diz, tudo bem. Eu estou falando tudo bem, mas a minha expressão não é de tudo bem. A minha expressão de é tudo mal, eu estou com vontade de te pegar, né? Mas a gente não fala abertamente o que a gente está sentindo. Esse cara, desavisadamente, porque o homem é mais desligado, vai para o futebol e volta tarde. Ele foi pelo verbal, Ele foi pela comunicação verbal. Foi pelo que ele escutou. Faltou um pouco de empatia? Sim, faltou. Mas quem está emitindo a mensagem deve ter o cuidado de fazer de forma adequada para que o outro entenda realmente o que você quer. E a comunicação violenta, ela é fantástica para isso. Mas esse cara chega em casa bem mais tarde, todo suado, todo sujo, passa por ela no sofá, não lhe dá um beijo porque diz que está suado e vai direto para o banho. No banho, ele lá tira todo o suor dele, vem renovado para dar aquela namorada na mulher dele, mas ele joga a toalha em cima da cama. Toalha molhada, encharcada, em cima da cama. Quando ela chega no quarto e vê a toalha em cima da cama molhada, ela arruma a maior quizumba e uma briga sem precedente. Aí vai pro pessoal, ofende, agride. E esse cara não consegue entender por que uma toalha fez tanto estrago assim naquela noite. Ela, ao invés de dizer, eu tô zangada, eu tô com raiva, porque eu queria que você ficasse em casa, não, eu vou dizer para você que a sua toalha me incomodou, que você é um pouco, que você é um desorganizado, que você é isso, que você é aquilo. Aí meto sua mãe no meio, meto seu pai no meio, enfim, coloca o relacionamento em xeque, porque não soube dizer, meu amor, fica comigo, eu queria tanto ficar com você aqui no sofá vendo um filminho. Então, essa é uma forma de arranjar conflito. Não dizer o que sente e arranjar subterfúgios para extrapolar, para colocar para fora essa raiva. Uma outra questão é a mãe com o filho. É recorrente no cérebro as mães chegarem para mim e falarem... Hoje eu tive um problema com isso aqui em casa. Me conta. Tive que mediar a situação. Conta para mim.
Não peguei a conversa no começo, não. Já peguei, a situação estava armada, só tive que Intervir. Ajudar aí a negociação de ambos os lados para apaziguar os ânimos e resolver aí o conflito. Mas eu não presenciei a Kizumba, não. Uma das questões é que nós, mães, muitas vezes queremos que os filhos façam as coisas no nosso tempo. Então, o cara tá lá no videogame, na melhor fase do jogo, você vira para ele e fala assim, fulano, levanta aí agora e vai lá lavar aquela louça do almoço que você não lavou até agora. E aí ele fala para você, mãe, só um minutinho, deixa eu passar de fase. Não, tem que ser agora, vai agora, já demorou, não sei o quê. Olha o impasse criado. Eu não posso, já que a louça ficou lá, depois do almoço, horas, eu não posso esperar o cara acabar de jogar e aí sim esperar para ele fazer o que eu estou pedindo? Não, mas eu quero impor, eu quero que ele faça, ainda quero que ele faça no meu tempo. Mais uma vez, mapa não é território, né? Aquilo que para mim está desesperadamente demorado, para ele é o tempo dele, né? E muitas vezes a gente não tem essa paciência de entender que é muito mais fácil negociar do que brigar. Sempre negociar é mais fácil do que brigar. Quer dizer, é mais difícil o processo, mas é muito mais proveitoso e é muito menos danoso para todo mundo a mediação, né? A negociação. Nas empresas, a gente também tem muito esse retorno, e eu atendo muitos colaboradores de uma mesma empresa, e invariavelmente eles trazem assim para mim, poxa, Carla, o meu coordenador só me dá bronca quando eu faço alguma coisa errada. Quando eu faço alguma coisa certa, ele nunca elogia. E o mais engraçado é que tem pessoas que têm por hábito achar que o elogio acomoda, que a vara, a bronca, é que faz a pessoa se motivar a mudar e fazer melhor. Não é verdade. Quanto mais você elogia uma pessoa, e elogio sincero, é claro, mais você faz com que ela queira fazer mais daquilo para receber mais elogio. Isso é neurocientificamente comprovado, né? Então, elogiar sinceramente aquilo que foi feito de forma adequada vale muito mais do que você brigar por todas as outras coisas que o cara não fez direito durante o dia. É uma forma dele tentar se melhorar em todos os sentidos para agradar e receber esse elogio, porque reforça lá o sistema dele de recompensa. Bom, a experiência ajuda muito a gente nisso, né? Então, eu adotei a seguinte estratégia aí na pandemia. Primeiro, eu comprei 40 garrafas de vinho. Né? Então, tudo começa e termina com vinho aqui em casa agora. Pelo menos uma vez por semana, igual eu fiz hoje, eu vou no supermercado e compro lá um monte de presunto canadense, salaminho, queijo, esses petiscos aí, né? Tira gosto. E deixo na geladeira de reserva. Então, o que eu aprendi? A gente tem que ir criando bons momentos para você somando crédito, tipo a conta bancária. Você vai tendo os bons momentos e você vai somando os créditos ali. Naturalmente, que todo mundo dá uma escorregada na maionese e de vez em quando a gente fala alguma coisa da forma errada, se expressa mal, principalmente eu, né? E aí, minha esposa também é muito emocional, mulher é muito emotiva, às vezes, igual o exemplo da toalha, às vezes uma coisa simples dá uma kizumba danada, né? E a gente tem que ir somando créditos, a gente precisa ter nos bons momentos, para na hora do conflito, você fazer a continha mental, assim, pô, aconteceu isso de bom, e você faz uma relação de coisas, mas aconteceu uma coisa negativa. Aí a gente tende a minimizar, né, ou não criar tanta confusão. Por que o ser humano faz? Né? A gente pega um negócio mínimo, resgata um monte de coisa do passado, coloca ali, projeta um monte de coisa para o futuro, coloca ali também. Ou seja, aquele negócio que era pequenininho,
Você traz o passado, um monte de coisa do passado, você expande. Aí você projeta o futuro, aí aquilo fica enorme, né? Aí você arruma motivo para conflito, para briga, para disputa, né? E para piorar o relacionamento, né? Então eu acho que criar créditos, né? E aí a minha sugestão aí para quem gosta, tenha bastante vinho em casa nesse momento de pandemia, né? Para quem gosta de vinho, que ajuda bastante. Solimar, eu quero agradecer a participação de alguns amigos que estão entrando. Eu não vou conseguir falar o nome de todos que entraram, porque alguns entram e saem, mas nesse momento, Carlos, meu amigo, irmão da Cristina, minha querida amiga, está aí. Imaculada, uma colega coach, que acho que vai fazer live com você, participou dizendo que concorda, como é difícil treinar esse comportamento. Sim, é muito difícil por uma questão explicada pela neurociência. Quanto mais vezes eu percorro uma via neuronal, mais eu reforço aquele caminho. Então, aquilo se transforma num comportamento que está ligado também a uma descarga bioquímica do meu corpo para sustentar aquele comportamento. É uma coisa muito pirada. E quando você fala aí na questão desse balanceamento de bônus e ônus, isso é uma estratégia bacana, e eu lembrei de uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala que eu achei bastante interessante. Ele disse o seguinte: muitas coisas ele faz quando ele quer saber se ele deve ou não tomar uma atitude de mudança. Ele pega uma folha de papel Chamex, risca no meio, e de um lado ele escreve os porquês, e do outro lado ele escreve, acho que os senões. O que ele quis dizer com isso? É que ele faz uma pergunta: devo continuar com o meu casamento porque eu gosto da minha família, eu amo os meus filhos e eu quero permanecer junto, o mais próximo possível com eles? E os senões apesar de ser difícil o convívio, da rotina, acabar, enfim. O que ele faz? Ao chegar ao final desses porquês e desses senões, ele fala que se tiver mais senões do que porquês, está na hora de mudar de comportamento. Então, eu achei isso muito, muito fácil da gente entender, porque, por que possa parecer, é muito difícil a gente fazer essa análise da gente. É muito difícil. É mais fácil eu ver o meu defeito no outro, e Freud já dizia isso, né? Aquilo que me incomoda no outro não está no outro, mas está em mim. E é muito mais fácil eu enxergar no outro do que eu dizer assim: caramba, eu também tenho isso. Caramba, eu também faço isso. Então, essa comunicação que nós falávamos no início, intrapessoal, que é a inteligência emocional, ela tem tudo a ver com esse processo de entender como eu faço as coisas, como eu tomo atitudes, como eu deixo de tomar. E aí, resgatando a sua última participação a respeito dessa coisa que você puxa lá do passado, né? Uma coisa pequenininha você puxa lá do passado e faz ficar enorme. Isso tem tudo a ver com conflito nos relacionamentos. Por quê? Nós temos padrões de crenças. E são as crenças que norteiam os nossos comportamentos. O que são crenças? É um conjunto de valores, são as suas lentes pelas quais você vê, entende, enxerga o mundo. Então, se eu tive experiências de dor, de traição, de muito conflito nos relacionamentos, é bem provável que eu traga isso para os meus próximos relacionamentos. E aí, quando você dá uma deslizadazinha mínima, tipo, olhou uma mulher no sinal, você nem estava cobiçando a mulher, mas você simplesmente olhou porque ela era bonita. Se a sua esposa ao lado passou por situações de forte emoção, de forte conflito com relação à traição, ela vai arrumar uma confusão como se você já conhecesse aquela mulher que está na rua que você nunca viu. Porque ela vai lá no repertório de experiências dela e arranja motivo para justificar tudo que ela está falando e fazendo. E o pior, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Muitas vezes, depois a pessoa fala assim: caramba, peguei pesado, exagerei na dose, mas aí já falou, o estrago já foi feito. É o caso, por exemplo, a questão da comunicação não estratégica que a gente vê hoje do nosso presidente.
quantas coisas que ele diz que poderiam ter sido ditas de maneira diferente. Uma coisa de maneira diferente. Então, eu posso pedir para você e posso mandar você fazer. A diferença é que todas as vezes que eu tiro o seu poder de escolha, a probabilidade enorme é de você me atacar. Porque ninguém gosta de se sentir cerceado. Fica à vontade. Bom, sobre o nosso presidente, eu também gostaria de fazer uma consideração, pegar ele como exemplo. Mas todos nós podemos incorrer nesse erro. Enquanto o Bolsonaro ele era candidato, né, ele podia se comunicar de uma determinada forma. Ele tinha o direito de fazer críticas, né, ser mais agressivo, etc, etc. Quando ele passou a ser presidente da República, nesse novo papel, né, que ele é 100% presidente da República o tempo todo, né, não é mais só como se fosse uma profissão, um cargo e tal, extrapola isso, a comunicação deles exige que ele seja de uma forma diferente. E muitas das vezes eu acho que a gente cria conflitos porque a gente não entende que em determinado local ou em determinado papel, né, a gente tem que mudar a nossa forma de comunicação, porque não cabe eu me comunicar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que devo, igual o Bolsonaro faz. O Bolsonaro se comunica do jeito que ele acha que deve, sem considerar o cargo, né, o papel dele, a importância dele, e aí ele acaba criando essas situações desagradáveis, né, que até mesmo os seguidores deles lá, muitos que eu conheço estão insatisfeitos ou decepcionados com isso. Então eu acho que a gente tem que entender também que para a gente se comunicar bem, para a gente evitar conflitos e melhorar o seu relacionamento, a gente tem que entender qual o papel, qual o nosso papel naquele momento, qual é a situação, né? Ali eu sou marido, sou profissional, ali eu sou pai, porque dentro de casa, com a minha esposa eu sou marido, com meus filhos eu sou pai, com a minha empregada eu sou patrão, com as pessoas que vêm da minha casa eu sou amigo, com as amigas da minha filha eu sou tio, né? E aí assim vai, e aí eu tenho que por exemplo, com a minha filha eu posso fazer determinadas brincadeiras, com as amigas da minha filha eu não posso. Quer dizer, são papéis diferentes que a gente tem que entender. E eu acho que a gente entendendo isso ajuda bastante os relacionamentos e diminui bastante os conflitos. Você está coberto de razão quando você coloca essa questão do contexto, né? A gente tem que avaliar o contexto para poder entender qual é a melhor estratégia para passar a mensagem que eu quero, seja ela uma informação, seja ela apenas uma forma de agradar quem está ali, enfim, o contexto é muito importante. Então, o que a gente percebe aí na questão, infelizmente, do nosso presidente, é que muitas vezes ele leva o linguajar dele, que deveria ser restrito à casa dele e a lugares onde ele está numa convivência mais íntima, ele leva isso para locais onde há uma etiqueta. Se espera que o presidente haja dentro de um padrão que seja compatível com o cargo dele, com a importância que ele tem e que esteja no contexto adequado à situação. Então, palavrões, brincadeiras, palavras chulas devem ser restritas ao seu meio mais íntimo, se é que deveria ser, né? Enfim, isso, claro, gera muita confusão. Outra coisa que gera muita confusão é eu querer que as pessoas rezem na mesma cartilha que eu. Então, se eu acho que armar toda a população é certo, eu quero liberar arma para o Brasil inteiro porque eu acho que é bacana, porque eu frequento clube de tiro, porque eu acho que isso é politicamente... E não é bem assim. Quando eu estou numa situação de presidente, eu estou trabalhando para um Brasil. Eu não estou trabalhando para os meus amigos, eu estou trabalhando para um Brasil.
Eu quero dizer aqui que eu acho que existem excelentes intenções nesse governo. Eu acho mesmo, já até mudei de ideia recentemente, mas eu acho que o presidente ele é bem intencionado, que os ministros são bem intencionados, eles estão muito perdidos e muito mal conduzidos. E, claro, existe toda uma situação de mídia, de outras pessoas que não querem que esse governo dê certo e que fazem essa confusão. E, infelizmente, as pessoas que assistem os noticiários muitas vezes se deixam levar pelos questionamentos, pelas informações, sem questionar. Então, você acaba comprando uma ideia tipo boi de piranha. Tá todo mundo indo para aquele lado, você vai também, né? Então, é muito importante avaliar o contexto. Sim, pois não. Por isso que a gente já há décadas considera que a mídia, né, jornais, revista, televisão, rádio, etc., é o quarto poder, né? Porque faz presidente, derruba presidente, né? Como exemplo aqui que a gente está dando, mas não é só presidente, muda o pensamento da gente, manipula o pensamento da gente de várias formas, né? E acaba impactando, né, ou positivamente ou negativamente na vida da gente, do jeito que está agora o coronavírus. Muita gente está aterrorizada com a situação, né? E eu acho que esse terror é outro mal, outra doença, que está, como você mesmo disse lá no início da live, né? Eu acho que um problema, nós temos dois problemas aí no coronavírus, é o coronavírus em si, o terror que determinadas pessoas estão se permitindo viver e o impacto econômico desse negócio todo que vai ser terrível, né? Então, às vezes, essa comunicação faz as pessoas, tem um lado positivo, mas também pode ter um lado destrutivo, tanto nas pessoas como nos relacionamentos, que é o nosso tema aqui, né? Aí você traz à baila uma situação que eu acho bastante interessante da gente repercutir para quem está nos assistindo agora. Um beijo para a Cristina, que entrou ainda agora, minha irmã querida do coração. Obrigada. Solimar, olha que coisa interessante. Numa mesma família, pai, mãe e filhos, você vê um filho que é bem-sucedido, que estuda, que batalha, que trabalha, e um que se drogou, bebe, vive à margem, não faz nada. Os dois criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, têm comportamentos completamente diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo diferente. E o conjunto de crenças faz com que eu acredite. Eu posso ter uma crença de que tudo vai dar certo e posso ter uma crença de que o mundo conspira contra mim. Então, falando de pandemia, eu posso utilizar, e é o exercício que eu tenho feito aqui com os meus, na minha casa, o que eu posso tirar de proveito de uma coisa que é horrorosa? Porque é horrível a gente ver pessoas sofrendo, perdendo emprego, empresas quebrando, pessoas morrendo, pessoas sendo internadas. É horrível de ver. Quem tem um pouco mais de empatia sofre. Eu sofro pra caramba na frente da televisão. Eu fico mal vendo meus irmãos passando por situações de sofrimento. Mas eu tenho que pensar que se eu ficar 24 horas nessa vibe, a minha frequência baixa e eu começo a enxergar o mundo por uma ótica de dor, sofrimento e pessimismo. Então, eu tenho os meus momentos de luto ali na frente da televisão, peço por eles, no que eu posso minimamente ajudar, ajudo, mas eu foco no que eu posso tirar de proveito dessa tristeza. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para mim e perceber que comportamentos eu poderia melhorar diante das demandas que eu tenho com família, em casa, e entender que esse momento está sendo extremamente proveitoso para mim, porque eu estou tendo tempo de ficar mais com os meus filhos, porque eu estou tendo tempo de dar mais atenção ao meu marido, porque eu vi coisas na casa que eu não sabia que aconteciam. Porque a minha secretária não está mais aqui, eu a afastei. Então, eu sou, hoje, junto com os meus filhos,
nós quem fazemos a alimentação, a limpeza. Então, eu descobri maneiras melhores de guardar algumas coisas, reorganizamos alguns espaços, tirar proveito daquilo que parece, a priori, muito ruim, é um exercício de inteligência emocional e é um exercício de crença positiva. Eu acredito que isso trouxe para a gente um tempo para a gente pensar na nossa família, para a gente colocar prioridade na nossa vida. E eu estou aproveitando esse tempo absolutamente para fazer cursos, estudar, ler livros. Eu tenho aproveitado isso da melhor forma possível. E isso é uma forma de você evitar conflito. Então, para a gente resgatar aí a história dos relacionamentos. Você falou daquela escala de ônus e bônus que você faz para conseguir levar as situações, né? Isso é muito pertinente porque se a gente observar, Solimar, eu posso olhar para o que está dando errado ou eu posso olhar para o que está dando certo. Porque na nossa vida, nas nossas empresas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos e em nós mesmos, nós vamos sempre enxergar coisas que estão dando errado, que não estão indo para um lugar legal, mas coisas que estão indo muito bem. Então, onde eu quero colocar minha energia? Para onde eu quero levar o meu foco? Para onde eu quero verter o meu olhar? Para o que está dando certo. Óbvio. Porque se eu olhar para o que está dando certo, eu vou ter mais disso. Naquela primeira live que a Adriana me antecedeu, ela comentou sobre isso. E é a mais pura verdade. Quando eu boto foco em alguma coisa que é produtiva, e eu agradeço isso, eu tenho mais disso na minha vida. Eu recebo mais disso. A física quântica fala sobre isso, a espiritualidade fala sobre isso. Então, se a gente olha para um relacionamento que tem seus problemas, mas a gente consegue enxergar naquela pessoa coisas muito boas que ela faz, por que não botar o foco nas coisas boas? E diminuir um pouco a energia para as coisas ruins. Isso também é uma boa forma de resolver conflitos. E eu queria falar sobre aquela regrinha da comunicação não violenta, que eu falei na segunda live, na primeira live, que eu acho brilhante a criatividade do Marshall, né, que criou a comunicação não violenta, ou melhor, que sistematizou a comunicação não violenta. Quando a nossa cabeça está muito barulhenta, muitos pensamentos, aquela confusão, aquela loucura toda, coloca a mão na cabeça, respira e pensa, o que eu estou pensando agora? E deixa os pensamentos virem. O simples fato de parar a sua atenção, colocar a mão na sua cabeça, já faz com que a velocidade diminua e você venha para o aqui e agora. Aí a turbulência costuma diminuir. Sentiu, percebeu, na realidade, percebeu os fatos, sem sentimento, sem emoção. Eu estou pensando isso. Então, eu estou percebendo, observando, sem julgamento. Percebi, observei, eu venho para cá, minha mão aqui na altura do diafragma e percebo quais são as minhas necessidades diante disso tudo. Eu estou barulhenta assim porque eu estou cansada, eu trabalhei demais, ou porque eu estou com fome. Olha, amigos entrando, queridos amigos, Ana Cristina Leite, querida amiga doutora, ginecologista maravilhosa. Beijo, gente, muito obrigada. Os coraçõezinhos eu não vi quem entrou, não deu tempo. Mas aí, voltando. E aí eu percebo minhas necessidades com a mão aqui. O que eu quero, o que eu preciso. E aí eu manifesto isso. Depois eu venho... aqui eu percebo os meus sentimentos. Eu me entreti ali com os meus amigos. Eu percebo os meus sentimentos. O que eu estou sentindo com relação a esses pensamentos? Quais são os sentimentos que esses pensamentos estão me trazendo? Quando eu boto a mão na minha barriga, eu penso que necessidades esses pensamentos e sentimentos estão me mostrando. E aí depois eu coloco a mão na minha perna e faço os meus pedidos, que podem ser para mim mesmo, para um outro. Mas esse tempo de fazer esses gestos me traz para o aqui e agora. E Eckhart Tolle fala sobre isso no livro O Poder do Aqui e Agora.
várias correntes de pensamento. Mindfulness te mostra o quanto é importante você estar no aqui e agora, para as suas decisões, para o seu equilíbrio, para a beleza, para a saúde, para tudo. E os relacionamentos precisam desse tempo, de eu entender quais são as minhas necessidades, os meus sentimentos, e o que eu quero com isso. Quando a gente dá mais clareza à nossa comunicação, certamente a gente vai ter muito menos problemas. Concorda? Concordo. Deixa eu dar um testemunho. Opa. 2 minutinhos. A Imaculada, não sei se ela estava na live, mas ela passou pela live. Eu fiz um curso com ela em fevereiro do ano passado sobre analista comportamental DISC. E eu fui inserido num novo universo comportamental, porque eu sou extremamente técnico e racional. Tá? Muito técnico, muito racional. Até pela minha profissão anterior, que era analista de sistema, programador, analista de sistema, administrador de banco de dados, eu passei 25 anos da minha vida trabalhando a parte racional. E aí eu descobri, né, lá o DISC, que tem 4 perfis comportamentais, e todos nós temos os 4, mas temos 2 principais. E aí eu descobri o perfil comportamental do meu filho, da minha filha, da minha esposa, o meu. E eu descobri que a minha forma de me relacionar com meu filho e me comunicar com ele tem que ser da forma dele, de acordo com o perfil dele. E aí, se eu me adequar a esse perfil dele, hoje, por exemplo, eu não tenho mais problemas nenhum com ele. Então, meus problemas que eu tinha há um tempo atrás com meu filho, porque ele amadureceu também, né? Ele está com 22 anos, então foi amadurecendo, isso também faz diferença. Mas, para mim, isso foi um divisor de águas. Com certeza. E faz todo sentido isso que você está falando, e eu vou traduzir isso que você falou pela questão do conceito, aquele jargão que as pessoas têm o hábito de falar, faça pelos outros aquilo que você quer que façam com você mesmo. Não tem isso? As pessoas não repetem? Só que isso é absolutamente contrário à questão da empatia. Isso é vestir no outro o meu sapato. É colocar no outro a minha lente a minha maneira de enxergar o mundo. Eu tenho que fazer por você aquilo que você quer que seja feito por você, não o que eu gostaria que fizesse por mim. Então, a gente perde a noção da empatia quando a gente quer mostrar para o outro que aquilo que a gente quer dar para ele é melhor para ele, sem perguntar para ele se é realmente aquilo que ele deseja. E aí você falava do seu filho, e eu lembro, eu tenho um neto de 4, vai fazer 4 anos, o meu neto, e ele tem um componentezinho do transtorno positivo desafiador, ele é birrento. Então a mãe, que é minha nora, ela traz ele para cá, né? Trazia, agora não está trazendo mais, mas enfim, ele tem um problema sério para tomar banho. E isso é recorrente na cia do cérebro, junto às falaram, Carla, como é que eu faço para fazer meu filho, minha filha tomar banho? Porque às vezes vai dar altas horas da noite. Eu falei, tem que negociar. Você tem que negociar. Então, meu neto, quando estava aqui vendo os filminhos dele, que ele adora, né? Uns filminhos aí na televisão, eu chegava para ele e falava assim, Zac, meu amor, você quer tomar banho agora ou quando acabar esse episódio do seu filminho? Ele vai me dar uma das 2 respostas, e qualquer uma das 2 respostas, antes ou depois, ele vai tomar banho. Então, eu alcanço o meu objetivo sem apertar, sem pressionar e sem mandar, sem tirar o poder dele de escolha. PNL. PNL. Isso é metacomunicação. Quando você tira o poder do outro de escolha, ele vai reagir, ele vai pular. Porque isso é do ser humano. Então, a gente pode negociar. E é legal negociar isso nas empresas. Muitas vezes, os superiores hierárquicos recorrentemente caem nesse problema de tentar exigir que os colaboradores façam determinada coisa
na voz, no grito, no mando ou na ameaça. E é muito mais interessante você conquistar a adesão das pessoas do que você impor sob medo e sob ameaça. Isso vale para todos os nossos relacionamentos. Negociar é sempre a melhor estratégia. E aí voltamos a pensar na questão do mapa no território. Meu mundo é o meu mundo. A minha maneira de proceder, de enxergar. Mães fazem marinheiros de primeira viagem. A mãe quer que o pai ajude mais nas tarefas com o recém-nascido, mas quando o pai vai fazer, a mãe critica a maneira que ele fechou a fralda, a maneira com que ele colocou a roupinha, a maneira com que ele penteou o cabelo da criança. Então, eu quero que a pessoa faça, mas quero que ela faça do meu jeito. E aí, Entendi. eu, mais uma vez, crio um grande conflito nessa situação. Então, eu preciso entender que o outro também tem o jeito dele de fazer, e que o jeito dele de fazer também é bom. Dá espaço para que o outro exerça o papel dele. Às vezes a gente passa por cima dos papéis dos outros, da nossa casa, da nossa empresa, dos nossos amigos, e a gente não percebe o quanto a gente está sendo invasivo, não empático. Não é? Ok. Carla, a gente está aí com uns 7, 8 minutos para encerrar a live. Eu gostaria que você fizesse um resumo, um apanhado geral, ou algum tipo de conclusão sobre o seu pensamento, né? Até porque tem algumas pessoas que entraram agora e que não pegaram o início da live. Eu quero só fazer um comentário a respeito da questão de outros fatores que engrossam os nossos conflitos relacionais. Às vezes, a gente pode estar num desequilíbrio do nosso organismo, seja por uma doença, seja por um estresse pós-traumático, enfim, por várias situações que podem estar impactando negativamente a nossa forma de agir e reagir nos relacionamentos. Então, às vezes, uma alimentação com muito açúcar, com muito glúten, com muito álcool, pode impactar negativamente nos comportamentos, e a gente percebe isso nitidamente. Crianças que são muito hiperativas, que têm um descontrole muito grande, que são muito birrentas, quando a gente faz uma alimentação restritiva, os pais normalmente contam para a gente que as crianças estão se relacionando melhor em casa e na escola. Então, a alimentação impacta. Às vezes, nós que estamos um pouquinho mais experientes, né, que passamos dos 30, começamos a ter algumas dificuldades hormonais, porque vão diminuindo nossos hormônios, e isso também faz com que a gente possa ficar mais irritado, mais agressivo. Então, observar que se o comportamento de alguém mudou drasticamente, se aquela pessoa tinha um comportamento A e de repente está manifestando um comportamento B, é para olhar para todos os fatores que podem estar impactando nessa mudança brusca, porque não é normal. E aí, por que eu estou trazendo essa... Cristina voltando. Por que eu estou trazendo essa situação? Por conta do suicídio. Quando eu invisibilizo as mudanças comportamentais, porque eu estou muito agitada, ou porque a minha rotina é muito louca, eu não vejo meu filho, meu marido, a minha mãe, um irmão meu, que está passando por um profundo... Uma tristeza muito grande, e sim, pode estar em depressão, e eu nem percebo isso, é porque eu não estou dando conta disso. Então, eu preciso ter um olhar para aqueles comportamentos que mudam abruptamente e tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade, que vai se tocar, que perdeu um ente querido e ele já estava mudando há muito tempo. Aí você ouve uma pessoa mais distante falar, mas ele já estava sinalizando com algumas mudanças de comportamento. Ele estava começando a ter relacionamentos muito conflituosos. Ele estava começando a ter muito problema em casa, no trabalho. Essa pessoa está vivendo alguma situação e precisa de ajuda. A pessoa que está nessa situação, ela sozinha não vai conseguir pedir ajuda. Precisa que alguém que tenha ascendência sobre ela carregue ela para que ela possa se cuidar. Então fica aí a minha dica de cuidado com mudanças bruscas de comportamento.
E um bom termômetro para isso são os nossos relacionamentos. Agressividade, tristeza, mudança de hábitos. Se for uma mudança abrupta, uma mudança repentina, é preciso olhar com carinho o que está acontecendo e pedir ajuda, talvez, de um especialista. E não esperar que ele tome essa providência, porque ele está doente e não vai conseguir. Quero agradecer, Solimar, mais uma vez a oportunidade de falar com as pessoas. Muito obrigada mesmo, eu sou eternamente grata a essa oportunidade, a todas as pessoas que carinhosamente entraram, bateram palminhas, fizeram manifestações aí por escrito. Muito obrigada, tá? E eu desejo a vocês uma semana de muita luz, de muita paz e de uma comunicação estratégica para que os relacionamentos possam ser saudáveis e felizes. E amor é a melhor receita sempre. Ok. Vou rapidamente trazendo para o lado empresarial. 80% dos problemas que a gente enfrenta nas empresas é a comunicação. Tá? Ou a origem é a comunicação, ou se resolve com a comunicação. Então, a comunicação é a peça-chave. Ou porque o problema foi a má comunicação, ou porque uma boa comunicação resolve o problema. Tá? Eu quero agradecer a Carla, né, pela sua atenção, disponibilidade, sua simpatia, seu sorriso lindo, né, sua gentileza, uma pessoa que tem um coração muito nobre, né, e está sempre disponível aí de compartilhar os seus pensamentos e conhecimentos com todos nós. Quero agradecer a todas as pessoas que passaram pela live, mandaram coração, mandaram aí alguma palavra de incentivo, algum comentário legal. Muito obrigado, tá? Nós teremos mais lives esse final de semana, a programação está toda no meu Instagram. Carla, muito obrigado aí. E o seu tchauzinho final, Carla. Agradecer mais uma vez a todos os amigos que entraram, que falaram, que escreveram, que mandaram coraçõezinhos, a você, Solimar. Agradecer a minha família que entende quando eu falo, vou fazer uma live, fica todo mundo quietinho dentro dos quartos, ninguém vem para a sala. Então, muito obrigada aos meus filhos. E mandar um beijo, beijo, beijo para todos vocês. Solimar, muito obrigada. Um beijão aí para a sua Adriana, que hoje eu não vi por aí, tá? E nos encontramos... Ela entrou. Não sei o tempo que ela ficou, mas ela entrou. Tá bom, gente. Olha, muito obrigada mesmo, de coração. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Se cuidem, pensem nos outros de forma empática e pensem na comunicação. Falou, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo.